Fala galerinha, beleza? Vamos aqui continuar falando sobre bases, né? Você não cansa de vestir roupa do Vasco, não? Cara, o Vasco é o time da virada, é o time da colina. E um dia esse time vai ser grande de novo. Que nem o Arsenal. O Arsenal é o Vasco lá da Inglaterra, né? Exatamente, já foi grande, mas hoje só passa vergonha. É isso aí, galerinha. Chama a vinheta. Galerinha, hoje nós vamos classificar as bases, certo? Nós temos aqui alguns tipos de classificação de base. A primeira é quanto ao número de hidróxidos que uma base tem. E para classificar uma base de acordo com o número de hidróxidos, você vai utilizar os prefixos indicativos de quantidade, aqui, ó, mono, di, tri ou tetra. Né? Uma monobase é quando a base tem apenas um hidróxido. Uma dibase é quando a base tem 2 hidróxidos. Uma tribase é quando a base tem 3 hidróxidos. E uma tetrabase é quando a base tem 4 hidróxidos. Bem simplesinho, tranquilinho, galera. Bem fácil, certo? Agora, a gente também tem a classificação quanto à solubilidade. A base, sendo um composto iônico, quando ela está pura, né, ela é sólida, não gasosa, normalmente não vai ser encontrado em outros estados físicos nas condições ambientes. E por isso a gente adiciona ela em água e ela vai se dissolver nessa água, né, que é justamente durante o período ali que ocorre a dissociação iônica dos nossos íons. Só que tem um detalhe. Nem toda base se dissolve completamente em água, né? Tem algumas que dissolvem mais, tem algumas que se dissolvem menos, né? Por exemplo, você pode pensar lá no sal de cozinha, quando você adiciona ele em água, ele se dissolve bem na água, né? Mas se você for adicionando muito, chega uma hora que tem um limite, que a água não consegue mais dissolver tal quantidade de sal. Tem bases que você tem um limite maior, você consegue dissolver muita base na água. Tem bases que você tem um limite menor, que é a quantidade de base que você vai adicionar na água e a água vai conseguir dissolver vai ser pequena. Essas bases, elas podem ser muito solúveis, podem ser parcialmente solúveis ou podem ser praticamente insolúveis. Normalmente, a gente define isso aqui de acordo com a posição do elemento na tabela periódica, do elemento que forma essas bases. As bases muito solúveis são bases dos metais alcalinos, certo? Família 1A, família 1, quando tem uma base da família 1, lá na tabela periódica, você vai classificar ela como sendo muito solúvel. As bases parcialmente solúveis são as bases dos elementos da família 2A, os metais alcalinos terrosos, com exceção dos 2 primeiros, que é o berílio e o magnésio. E o restante das bases são praticamente insolúveis. Mas quem vai te mostrar a posição na tabela periódica e te falar mais sobre classificações é o querido Pavanelli. Então, galerinha, é o seguinte, ó, velho, nós temos aqui a solubilidade dessas bases. Isso está muito voltado com a força que elas trazem pra gente. Perceba comigo o seguinte, ó, bases muito solúveis, que normalmente são essas aqui, ó, justamente da primeira família, a família 1A, que é dos metais alcalinos, nós temos uma solubilidade muito grande e essas bases elas são mais fortes, olha só, muito solúveis e parcialmente solúveis. Nós temos uma força muito grande. Por quê? Porque quando há uma solubilidade desses componentes, nós temos exatamente ali a dissociação iônica, onde é liberado o OH-. Se não tem solubilidade, quer dizer então que não vai ser liberado esse OH-. Então essa base não vai ser forte. Então a gente precisa entender exatamente por isso. Essas 2 primeiras famílias, o nome dela tem um nomezinho bem legal, que se você perceber chama metais alcalinos. A palavra alcalinos também pode ser substituída pela basicidade. Justamente por quê? Porque esses metais, eles têm uma característica básica, uma característica alcalina, e é por isso que são chamados de metais alcalinos. Agora, vem aqui comigo, ó. Nós temos aqui 2 elementozinhos da família 2A, os 2 primeiros, que é chamado de berílio e magnésio. O berílio e magnésio são praticamente insolúveis em meio aquoso. Você já deve ter visto uma base de magnésio na sua infância. Caso você já não tenha visto, né, procure saber o que é. Chama leite de magnésia.
Leite magnésio é um pozinho que coloca em cima de uma colherzinha, coloca um pouquinho de água e é praticamente insolúvel. Sua mãe fazia um aviãozinho para pôr na sua boca justamente para regular a acidez estomacal. Então, nós vemos aí uma parcialidade de insolubilidade desses componentes, tá bom? Agora, esses outros de verde aqui, que aqui vem cálcio, vem justamente bário, vem estrôncio, vem outros elementos aqui, nós temos exatamente uma parcialidade. Então, eles são parcialmente solúveis. Essa parcialidade quer dizer que o grau de dissociação dessas bases ela é parcial. Ele vai ter muitos compostos que vão se dissociar e muitos que não vão se dissociar. Beleza? Os restantes das bases da tabela periódica são praticamente insolúveis. Ou seja, hidróxido de ferro, hidróxido de manganês, hidróxido de zinco. Nós temos várias outras bases que têm praticamente uma insolubilidade dentro da tabela periódica. Beleza? Nós temos uma observação aqui, que é chamado de hidróxido de amônio. É uma base muito solúvel, porém uma base muito fraca. Perceba que aqui, nós não temos metais envolvidos aqui. Nós temos apenas ametais envolvidos. Então isso aqui é um caso especial, que é uma base feita por ametais e mesmo assim, em meio aquoso, ela sofre uma dissociação iônica. Beleza? Agora perceba comigo, bases fortes e bases fracas. Bases fortes são solúveis, bases fracas são insolúveis. Conseguiram compreender, galerinha? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre bases. Exatamente, lembre-se que bases estão aí no nosso dia a dia, né? Soda cáustica, bastante comum, leite, magnésio, hidróxido de alumínio, que é medicamento. Então, fiquem atentos a esses compostos que também é bastante cobrado aí nos nossos vestibulares. Isso mesmo. E uma observação, né? As bases, elas geram sabores. As bases comestíveis, né? Porque a soda cáustica você não vai comer, porque senão você vai morrer. Você vai sentir o sabor por alguns instantes. Né? Mas o sabor gera um sabor adstringente, que aqui no Goiás a gente fala o quê? Sabor que aperta, né? Você fica com a boca seca. Né? E também gera alguns sabores amargos, né? Como aí você pode ver o chocolate, né? Que é provindo do cacau. Alguns outros sabores bem legais aí que são provenientes de substâncias básicas. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. Super Gêmeos, ativar.